Imagine um mundo onde as pirâmides não sejam construídas de pedra, mas de crânios humanos. Um mundo onde o simples sussurro de um nome, Genghis Khan, poderia levar cidades inteiras a um medo paralisante. Nos séculos 13 e 14, uma sombra pairava sobre o continente euroasiático. Essa sombra foi lançada por Genghis Khan, um homem que surgiu de origens obscuras para forjar o maior império terrestre já conhecido. Imagine um império que se estende desde as estepes varridas pelo vento da Mongólia até ao coração da Europa. Um reino tão vasto que se dizia que o sol nunca se punha sobre o domínio mongol. No entanto, não foi apenas a escala do seu império que aterrorizou o mundo conhecido. Foi assim que ele construiu. Imagine viver numa aldeia e ouvir rumores de uma força que se aproxima liderada por um homem cujo próprio nome era sinônimo de terror. O ar fica denso de tensão, e cada farfalhar de folhas soa como a aproximação da temida horda mongol. Essa foi a realidade para inúmeras almas durante o reinado de Genghis Khan. Antes de Genghis Khan unir as tribos mongóis, a sociedade em que nasceu já era brutal, um precursor do reinado de terror que ele desencadearia. Nesta sociedade, as disputas não eram resolvidas através do diálogo, mas através do domínio, muitas vezes violento e implacável. Gengis foi um produto desse ambiente cruel, mesmo quando jovem, transformando-o no temível líder que se tornaria. A brutalidade não parou nas fronteiras da sociedade mongol. Foi exportado, refinado e liberado em uma escala sem precedentes. Tal como os vikings de outra época e de outra terra, os mongóis eram conhecidos pela sua ferocidade. Mas Genghis Khan deu um passo adiante. Ele institucionalizou esta brutalidade, tecendo-a na própria estrutura das suas campanhas militares. Neste período sombrio da história, Genghis Khan não mudou apenas as regras da guerra. Ele reescreveu a compreensão humana do medo e do poder. O nome de nascimento de Genghis Khan era Temujin, que significa de ferro. Um nome que prenuncia uma vida de vontade e resiliência inabaláveis. Aos 14 anos, Temujin tirou uma vida, e não qualquer vida, mas a de seu próprio meio-irmão. Não foi acidente, mas um ato calculado. A história conta que alguém cortou um peixe para a refeição da família, mas seu meio-irmão mais velho roubou e comeu tudo sozinho. Este ato foi considerado uma grande traição em uma sociedade onde os recursos eram escassos e a sobrevivência era o maior processo judicial emergente. Então, Temujin, sentindo-se injustiçado e provavelmente não vendo outro curso de ação, matou seu meio-irmão. A reação de sua mãe estava longe do que se poderia esperar. Em vez de horror ou desespero, ela repreendeu Temujin. Esta reação dá-nos um vislumbre de uma sociedade onde a violência era tolerada e enraizada na vida cotidiana. Aos 20 anos, Temujin já havia se tornado um estrategista militar emergente, liderando seu clã contra os tártaros, que cometeram um grave erro ao envenenar seu pai, do qual eles se arrependeriam. Imagine o peso de anos de raiva reprimida e sede de vingança caindo sobre os tártaros à medida que Temujin e seu clã se aproximavam. Eles não apenas os derrotaram, eles os aniquilaram. As ordens de Temujin eram assustadoramente precisas. Todo homem tártaro mais alto que o eixo de uma roda de carroça era executado. Era como se o jovem líder estivesse a fazer uma declaração sombria sobre o preço de o trair, não apenas aos tártaros, mas ao mundo. O impulso implacável que estimulou Temujin a vingar o pai e matar o meio-irmão não diminuiu à medida que ele envelhecia, apenas se intensificou. Em meados dos anos 40, ele uniu as tribos mongóis sob seu governo e adotou o título de Genghis Khan, o governante universal. Suas ambições não conheciam fronteiras. Seu império se expandiu a uma velocidade quase sobrenatural. Engoliu terras desde a China, no Oriente, até as portas da Europa, no Ocidente, lançando uma sombra de terror que a história raramente conheceu. As histórias de suas brutais campanhas militares viajaram mais rápido que seu exército, criando uma aura de medo que muitas vezes levava as cidades a se renderem antes que uma única flecha fosse disparada. No entanto,
No meio deste reinado horrível, Genghis Khan era uma figura complexa. Ele não era apenas um conquistador sanguinário, mas um gênio estratégico. Um líder que pudesse inspirar lealdade entre seus homens e medo entre seus inimigos. Sua vida foi um labirinto de paradoxos, uma tapeçaria tecida com fios de brutalidade e brilho.